Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a exortação apostólica de Lexité do Santo Padre Leão XIV, sobre o amor para com os pobres. O objetivo desse vídeo não é fazer uma análise profunda do documento, não é? Exigiria um vasto conhecimento teológico, sociológico, talvez até econômico e certamente também patrístico e histórico, para que seja feita uma análise honesta de um documento dessa envergadura. Nosso objetivo é mais simples, né? Nosso objetivo como tudo aqui no Clube de Leitura, é transmitir para quem nos acompanha, sobretudo para as mulheres, né, para as mães, a palavra da Igreja, o ensinamento da Igreja. E hoje, de forma especial, né, a mensagem que o nosso Santo Padre o Papa Leão XIV nos apresenta, com espírito verdadeiramente católico e com devoção filial ao Santo Padre, né, que é aquele que nos ensina. Nós vamos aqui buscar aprender aquilo que ele tem a nos ensinar e vocês vão perceber, na medida que o vídeo for desenvolvendo, a grande riqueza que nós temos aqui, sobretudo uma riqueza que pode afetar muito positivamente nossa espiritualidade pessoal. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, porque nós vamos comentar aqui o documento todo em um vídeo só, como se fosse uma aula, né? Para que vocês recebam um pouco desse conteúdo e também, claro, que vocês possam se animar para ler por si mesmos essa exortação apostólica. Então, o documento do Papa, o primeiro documento do Papa Leão XIV, se chama de Lexité, Eu Te Amei, que é o versículo 9 do terceiro capítulo do Apocalipse. Esse documento, ele é uma espécie de continuação do documento da encíclica de Lexit Nos, né, do Papa Francisco, que é sobre o Sagrado Coração de Jesus. Né? Então, o documento do Papa Francisco fala sobre o amor de Cristo e esse documento do Papa Leão fala sobre o amor aos pobres. É muito interessante que o Papa Leão ele começa deixando muito claro que o documento ele tem que ser lido numa chave bastante cristológica. Ele fala sobre contemplar o amor de Cristo. Né? Essa contemplação do amor de Cristo que já foi feita no documento do Lexit Nos, mas que nos encaminha, né? Claro, o amor de Deus ele sempre nos encaminha para o amor ao próximo, nos encaminha para o amor ao próximo de forma especial aos pobres, como um caminho de santificação, como diz o Papa aqui no número 3 do documento. Então, é um documento que nos puxa para uma visão bastante espiritual, né? Caminho de santificação. O primeiro capítulo, né, então, os 3 primeiros números são, digamos, a introdução do documento, e o primeiro capítulo se chama Algumas Palavras Indispensáveis, em que o Papa recorda Mateus 26, 8 a 11, que é aquela passagem bastante famosa da mulher que vai jogar ali um perfume em Nosso Senhor, na cabeça de Jesus, e alguns ali, Judas e tal, começaram a dizer que aquilo era um desperdício. Né? É aquela velha passagem, a famosa passagem, né? Pobre sempre tereis convosco. E Nosso Senhor, ele repreende aqueles que pensaram assim, né? Dizendo que aquilo que aquela mulher fez seria lembrado em toda a história, em todo lugar que o Evangelho fosse pregado. E o Papa fala muito bonito aqui no número 4, nenhuma expressão de carinho, nem mesmo a menor delas será esquecida, especialmente se dirigida a quem se encontra na dor, sozinho, necessitado, como estava o Senhor naquela hora. Né? Aquela unção foi
a unção para a morte de Cristo. Então, é nessa perspectiva, olha que interessante, o Papa em todo momento ele nos coloca nessa perspectiva cristológica. Aquilo que nós fazemos ao próximo e ao pobre de forma especial é feito a Cristo, não ao pobre pelo pobre, mas ao pobre por Cristo. Então, é a união de afeto, né? É o afeto ao Senhor e o afeto ao pobre. Como diz nosso Senhor em Mateus 25:40, sempre que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Né? E aqui ele fala uma frase assim, muito forte, né? Nós não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação. Ou seja, beneficência, em outra palavra, seria filantropia, né? Ou seja, a gente não está aqui falando de filantropia, nós estamos falando aqui de revelação. Né? Ou seja, tudo nesse documento é em chave teológica, pensando em Deus. E, claro, ele recorda no número 6 a figura luminosa do pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis, que é a inspiração desse documento. Aliás, esse documento foi assinado no dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, há 8 séculos atrás, provocou um verdadeiro renascimento evangélico nos cristãos e na sociedade do seu tempo. No número 8, o Papa fala sobre o clamor dos pobres. Ele recorda Êxodo 3, 7 a 10, né, que fala, né, como também o livro de Juízes 3,15, trazendo esse tema do clamor dos pobres, que é um tema muito caro ao Antigo Testamento. Né, e ele fala de forma muito bonita: ao ouvir o clamor do pobre, somos chamados a identificar-nos com o coração de Deus. Né? Ou seja, é olhar com o olhar que Deus olha para aqueles que estão necessitados. Porque no rosto ferido dos pobres encontramos impresso o próprio sofrimento de Cristo. Né? Eu vou insistir nisso, porque o Papa insiste nisso, e é importante que a gente entenda isso. Né? O olhar sempre termina em Cristo. Né? Ver no pobre o sofrimento de Cristo. Aqui o Papa não fala isso, mas eu acabo lembrando de São Vicente de Paulo, que chamava os pobres de Nosso Senhor, né? Ou seja, nossos senhores os pobres. Ou seja, ele via no pobre o próprio Jesus. E o Papa deixa muito claro, existem muitas formas de pobreza, não é só a pobreza econômica, né? Existe a pobreza moral, existe a pobreza espiritual, existe a pobreza cultural, que se encontra mesmo naquelas pessoas que são abastadas financeiramente. No número 11, o Papa fala que esse compromisso com os pobres e com todos os tipos de pobres aqui deve sempre estar associado a uma mudança de mentalidade que tem incidências culturais. Né? Isso é bem interessante. Né? A nossa... É legal, porque mudança de mentalidade, né, é um termo praticamente técnico na teologia, porque em grego é metanoia e é basicamente conversão. Então, a conversão ela sempre tem incidências também culturais. Né? E, claro, essas incidências culturais elas refletem na sociedade de um modo geral. Né? A organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir essa conversão. Né? De forma especial, o Papa destaca com relação às mulheres. Né? A organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos que os homens. Isso existe em todo lugar, de forma especial, a gente sabe muito bem, não é o Papa que diz aqui, mas a gente sabe, no mundo oriental, sobretudo islâmico, em que as mulheres são tratadas como pessoas inferiores. E pensem bem, né? Vamos tentar tirar um pouco da cabeça uma visão muito política e ideologizada da coisa. Né? Vamos entrar na realidade concreta do nosso tipo de
convívio, o tipo de convívio da maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, sobretudo as mulheres, né, que muitas enfrentam no mercado de trabalho, né, se fala muito, né, no ambiente mais político sobre a questão de equivalência salarial, etc, etc. Mas não vamos pensar nisso agora, vamos pensar na seguinte situação. A dificuldade que as mulheres têm, por exemplo, para lidar com os bebês, ou seja, a criação dos filhos que são bebês, e as exigências que o mercado de trabalho faz para que a mulher ou seja, cumpra ali o papel né, que o mercado está exigindo, e que muitas vezes o que a gente percebe é que não existe muita sensibilidade com relação a esse tipo de fator, por exemplo. Né? Então, o que a igreja pede também com relação a isso, ou seja, que haja esse reconhecimento da dignidade de todos, né? Mas, sobretudo, a mulher precisa ter reconhecido a sua dignidade enquanto mulher, em ter né, não, digamos, não seria nem benefício, ou seja, que ela tenha a capacidade de exercer o seu papel com dignidade, com justiça, com, digamos, aquilo que é próprio do seu papel como mulher. Então, depois disso, o Papa fala sobre preconceitos ideológicos. Né? E eu gostaria de destacar nesse ponto, claro, lembrando sempre aqui, eu não estou fazendo uma análise exaustiva do documento, não estou considerando aqui nem todos os pontos do documento, mas aquilo que eu acredito mais conveniente para a finalidade aqui da formação direcionada para o clube de leitura das mães. Mas no número 15, né, o Papa fala sobre atitudes que são marcadamente ideológicas, né, ideologias que são mundanas, orientações políticas e econômicas que levam a generalizações injustas e conclusões enganadoras. Em que muitas vezes o exercício da caridade é desprezado ou ridicularizado, como se fosse uma fixação somente de alguns e não o núcleo incandescente da missão eclesial. Né? Ou seja, quando você não entende que a caridade é o núcleo da missão da igreja, né? Ou seja, a missão da igreja é uma missão de caridade. Claro, sempre entendendo, a caridade ela é amor a Deus e amor ao próximo por Deus. Né? E no resto do documento a gente vai ver como isso se dá na prática de forma muito interessante. Então, essas ideologias que desprezam ou ridicularizam a função da caridade são ideologias mundanas que não combinam com o cristianismo, mas que infelizmente contaminam muitos cristãos. No capítulo 2, nós temos o título Deus escolhe os pobres. O amor misericordioso de Deus, o projeto de amor de Deus, se realiza na história e, sobretudo, tem como um momento marcante o momento da encarnação. Né? Deus desce, vem a nós para nos libertar da escravidão, do pecado, da morte. Ele mesmo se faz pobre, né? Ele prefere vir como pobre. Essa preferência de Cristo não diz respeito nunca a um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos. Olha só, Cristo, ao escolher a pobreza, Deus, ao escolher os pobres, em nenhum momento ele se coloca como alguém que faz uma oposição aos ricos. Ou seja, não existe nenhuma compatibilidade entre uma visão cristã de pobreza e aquilo que seria a luta de classes típica do pensamento marxista. Né? Então, essa preferência nunca diz respeito a um exclusivismo ou uma discriminação de outros grupos, né? Porque isso em Deus é impossível. Muito, muito importante o Papa falar isso. Né? Ou seja, é impossível em Deus qualquer preferência pelos pobres que se transforme numa rejeição
né, de outra realidade, certo? Essa preferência de Deus pretende sublinhar o agir de Deus, que por compaixão se dirige à pobreza e à fraqueza da humanidade inteira. Toda a história do Antigo Testamento, né, está cheia desse amor preferencial de Deus, que encontra em Jesus de Nazaré sua plena realização. Né? Sobretudo, é muito bonito que o Papa recorde aqui, Filipenses 2,7, o famoso exina nivit semetipsum, ou seja, Deus ele se esvazia completamente. Ele toma a condição de escravo, né, tornando-se semelhante aos homens, e se faz obediente até a morte de cruz. Deus se empobrece, né, até se fazer como nós. Como diz 2 Coríntios 8,9, né, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós. Quando Jesus vai nascer, não havia lugar para eles na hospedaria, então ele nasce numa manjedoura. Né? O próprio Cristo depois tem que fugir para o Egito, vivendo em condição de pobreza lá. Cristo nunca teve um lugar de acolhimento, nem sequer na hora da sua morte, que ele foi crucificado, fora de Jerusalém. Na sua vida, nós vemos Nosso Senhor exercendo o ofício de tekton, ou seja, de artesão, de carpinteiro, que era um ofício de pobres. Quando o menino Jesus é apresentado no templo por José e Maria, oferece um par de rolinhos ou pombas, que era a oferta dos pobres, como está em Levítico 12:8. Tem uma passagem não tão lembrada por nós, mas que é bem significativa aqui, que é a passagem de Marcos 23:28, em que Nosso Senhor e os apóstolos estão colhendo espigas para se alimentar. Né? Essa coisa de você ir no campo do outro, colher espiga para se alimentar, que hoje em dia, um olhar raso, poderia parecer até uma espécie de furto, na verdade era algo que estava previsto na lei de Moisés para os pobres. Então, quem fosse pobre tinha o direito de pegar espigas para se alimentar no campo do outro. Nosso Senhor usa desse direito com os apóstolos. Né? E Nosso Senhor, em Mateus 8:20, diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No discurso da sinagoga de Nazaré, Nosso Senhor fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, uma referência aí, uma leitura de Isaías 61. No Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6:20. Ele também combateu, na sua época, uma mentalidade muito equivocada que existia entre os judeus, de que a doença e a pobreza estariam ligadas a um pecado. Né? Nosso Senhor fala que Deus faz que o sol e a chuva caia, né? Ou seja, o sol se levante e a chuva caia sobre justos e injustos. Né? Tem uma outra passagem lá que perguntam para Jesus: quem que pecou para ele nascer assim? Foi ele ou foi seus pais? E Nosso Senhor fala que não foi nenhum dos dois. Então, essa ideia da pobreza e da doença como um castigo também é combatida por Nosso Senhor. Ele conta também a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, né? Justamente para mostrar que essa concepção estava invertida, ou seja, a pessoa santa ali era o pobre Lázaro, que era doente e era pobre, e o rico epulão, né, que a gente fala, era o pecador que foi condenado ao inferno. Então, nós vemos muito forte essa escolha de Deus pelos pobres no Evangelho. O amor ao próximo é a prova tangível da autenticidade do amor a Deus. O próprio São João, na primeira carta, ele fala, né? A Deus ninguém nunca viu. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chegou à perfeição em nós. Por isso a igreja sempre foi recomendando as obras de misericórdia. Fazer as obras de misericórdia é mostrar concretamente que amamos a Deus. Eu diria assim, né, que se a gente não é capaz das obras de misericórdia, isso é um sinal para nós mesmos de que nós não amamos a Deus. Isso está muito forte em Mateus 25, em que tem a parábola do juízo final e que as pessoas são julgadas pelas obras
de misericórdia, né? Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, etc. Na carta de São Tiago, né, Tiago 2, 14 e 17, a mesma carta que a gente acaba usando sempre para falar contra os erros dos protestantes, né, que fala da fé e das obras, ele diz de forma muito... nessa mesma passagem, né? De que aproveita que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhe dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. É muito interessante, São Tiago coloca as obras de fé aqui como obra de caridade para com o próximo. Ou seja, aquela obra que nós fazemos de caridade com o próximo, com os pobres, e aqui lembra sempre, né, o pobre aqui é todo mundo que tem alguma pobreza, não necessariamente pobreza financeira, sobretudo, claro, a gente acaba associando mais a pobreza financeira, mas a pobreza existencial, a pobreza cultural, etc., espiritual. Quando a gente auxilia o irmão, o próximo, nós estamos fazendo uma obra de fé. Isso que São Paulo e São Tiago me ensinaram foi vivido de forma muito forte pela primeira comunidade cristã, que vivia com muito afinco essa questão da partilha dos bens. Nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas de São Paulo, isso é muito claro. O próprio Paulo, quando ele foi a Jerusalém consultar os apóstolos, como está escrito na carta aos Gálatas, ele organiza, né, foi pedido que ele organizasse coletas para ajudar as comunidades pobres. Em 2 Coríntios 9, 7, ele fala: Deus ama quem dá com alegria. No capítulo 3º desse documento, né, o Papa coloca como título Uma Igreja para os Pobres. E esse capítulo é talvez o mais... eu acho que ele é o mais longo, não tenho certeza, mas parece... mas ele é um dos mais interessantes porque o Papa faz aqui um caminho por toda a história da Igreja, apresentando, sobretudo na vida dos santos, né, e nos ensinamentos dos santos, como isso funciona, como esse amor aos pobres, como esse amor a Deus se manifesta pelo amor aos pobres. Mostrando qual é... lembra que eu falei no início, ou seja, o documento ele tem que ser lido em chave cristológica, mas o Papa no capítulo 3, ele finca essa base cristológica e teológica na tradição da Igreja, ou seja, como a tradição da Igreja ensina isso, para que a gente não fique à mercê de um ensinamento que seja desligado da doutrina e da tradição da Igreja e da vida dos santos. Então, vamos fazer esse passeio pela história da Igreja, junto com o Papa Leão, vendo como os santos viveram esse amor a Cristo e aos pobres. Nesse capítulo 3º, Uma Igreja para os Pobres, o Papa vai fazer esse caminho histórico e a gente vai poder ver concretamente, né, desde os apóstolos até os nossos tempos. Então, nós temos... o Papa começa recordando a criação dos diáconos. No tempo dos apóstolos, os diáconos instituem... os apóstolos instituem o diaconato. Então, são 7 homens escolhidos. Os apóstolos eles precisavam se dedicar mais à oração e à pregação, e os diáconos ficaram responsáveis por esse aspecto mais prático, caritativo. O primeiro mártir da Igreja era um desses homens, Santo Estevão. Né? Então, em Santo Estevão se une aí o testemunho da vida na atenção aos pobres e o martírio. Um outro diácono importante, São Lourenço, já um pouco depois, pontificado de Sisto II. As autoridades o obrigam a entregar os tesouros da Igreja, porque era responsável por administrar os bens da Diocese de Roma, e o São Lourenço leva para as autoridades, né, os pobres, dizendo: esses são o tesouro da Igreja.
Depois o Papa vai falar um pouquinho sobre a patrística, né, e mostrar o testemunho dos ensinamentos dos santos padres, a começar por Santo Inácio de Antioquia, que manda uma carta para a igreja de Esmirna, dizendo: considerai aqueles que têm opinião diferente sobre a graça de Jesus Cristo, que veio até nós, como eles se opõem ao pensamento de Deus. Não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o oprimido, nem com o prisioneiro ou liberto, nem com o faminto ou sedento. Então, Santo Inácio, ele coloca a despreocupação, o desinteresse pelos pobres como um sinal de que a pessoa vive com um pensamento que se opõe a Deus. Depois, o Papa recorda de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João, que fala que os presbíteros não devem descuidar do pobre. Está lá em um das suas cartas. São Justino de Roma, que foi o primeiro filósofo católico, né, também mártir, não era sacerdote, mas foi mártir, uma espécie de catequista. Ele escreve a Apologia ao imperador Adriano, né, defendendo os cristãos, dizendo que os cristãos levavam aos necessitados tudo o que podiam, porque viam neles irmãos em Cristo. Depois, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo é o ponto alto do ensinamento da igreja acerca da caridade com os pobres. As homilias de São João Crisóstomo são muito fortes com relação a isso. Então, só uma citação aqui para vocês conhecerem. O Papa coloca mais coisas aqui, mas vou separar um trecho que diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir, nem o honreis aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de almas puras, mas na pessoa dos pobres. Ele precisa de todo o nosso cuidado. Aprendamos, portanto, a refletir e a honrar a Cristo como Ele quer. Né? O São João Crisóstomo ele fala muito disso, ou seja, o cuidado com os pobres significa cuidado e amor com o próprio Cristo. E o desprezo dos pobres significa o desprezo também do próprio Cristo. Olha o que ele fala, né? Uma outra frase muito forte de uma homilia de São João Crisóstomo. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro dá de comer a quem tem fome e depois ornamenta sua mesa com o que sobra. Então, é bem forte, né, o sermão de São João Crisóstomo. Santo Agostinho também é outro, claro, o Papa Agostinho, eu não ia deixar de trazer aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho aprende de Santo Ambrósio também isso. Né? Santo Ambrósio, ele diz: não é de tua propriedade aquilo que dás ao pobre, é dele, porque tu te apropriaste do que foi dado para o uso comum. Retomando aqui uma doutrina muito forte da moral da igreja, da doutrina social, que é a doutrina da destinação universal dos bens. Né? Depois a gente vai talvez falar um pouquinho disso mais rapidamente, mas um pouquinho também mais. Né? Mas essa é a ideia de que vários santos falam isso. Quando a gente doa para os pobres, a gente não está doando de fato, a gente está devolvendo, né? Devolvendo baseado nesse fato de que existe uma destinação universal dos bens, que não é algo contrário à propriedade privada, mas é o verdadeiro sentido da propriedade privada. Né? Então, isso é bem interessante. Tem no Catecismo, tem nos documentos da doutrina social da Igreja. Se alguém quiser pesquisar mais sobre o assunto, só procurar, né, a doutrina da Igreja Católica sobre a destinação universal dos bens. É uma doutrina baseada na patrística, de forma especial. Na Bíblia, mas também na patrística. Então, Santo Agostinho aprendeu de Santo Ambrósio. Santo Agostinho vivia de forma muito forte. Isso ele recorda no comentário aos Salmos o seguinte: atendeis os vossos irmãos se precisam de alguma coisa, dai se Cristo está em vós até aos estranhos. O Papa não cita aqui, mas se vocês pegarem a biografia de Santo Agostinho, que foi escrita por Políbio, que foi um seu secretário,
Políbio fala que Santo Agostinho chegava mesmo a vender objetos sagrados, né, cálice, essas coisas, quando não tinham que dar para os pobres. Vários santos fizeram isso. Santo Agostinho também fez isso. Ou seja, de abrir mão de tesouros, digamos assim, da diocese, mesmo da sacristia, da catedral, etc., para o socorro dos mais necessitados. As esmolas, de Santo Agostinho, podem servir-te para resgatar os pecados da vida passada, se mudares de vida. Seguindo nessa linha da caridade, o Papa destaca também a caridade para com os enfermos, falando de São Cipriano, que pregou muito sobre o cuidado dos doentes durante uma peste que aconteceu na cidade de Cartago. Essa tradição da Igreja de visitar os doentes, lavar suas feridas, confortar os aflitos, diz o Papa, não se resume a uma mera obra de filantropia. Isso olha só, gente, presta atenção nessa frase, isso é muito importante. A visita aos doentes, tudo que a Igreja faz com relação aos doentes, não é uma questão só de filantropia, é a ação eclesial através da qual, nos enfermos, os membros da Igreja tocam a carne sofredora de Cristo. É por Cristo, é Cristo que nós estamos visitando na pessoa do enfermo. No século XVI, nós temos a figura de São João de Deus, que fundou a ordem hospitalar. Ele criou hospitais modelo que acolhiam a todos, independente da condição social ou econômica. A frase famosa dele é fazei o bem, irmãos. Era o lema dele. Nós temos também, na mesma época, São Camilo de Leles, que fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, os camilianos, que tem como missão a dedicação total ao serviço dos doentes. Muitas mulheres também fizeram esse mesmo papel. Então nós temos as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, as Irmãs Hospitaleiras, as Pequenas Servas da Divina Providência. Então nós temos várias ordens femininas também dedicadas ao cuidado dos pobres, irmãs que eram enfermeiras, enfim. A própria vida monástica não descuidou do cuidado com os pobres. O próprio São Basílio Magno, na sua regra, fala sobre o acolhimento dos mais pobres, a hospitalidade e o cuidado com os necessitados, que eram parte integrante da espiritualidade monástica. São Bento de Núrcia, não tem como deixar de falar de São Bento, fala também sobre o acolhimento dos pobres e dos peregrinos na sua regra. São Bernardo de Claraval, de Cister, do grande reformador, também fala sobre o sustento e atenção aos pobres. Durante o século XII e XIII surgiram as ordens dedicadas à libertação dos cativos. Então nós temos aí um período em que muitos cristãos eram capturados nas guerras ali do Mediterrâneo, eram escravizados pelos muçulmanos principalmente. Então nós temos a Ordem da Santíssima Trindade para a Redenção dos Cativos, os Trinitários, que foi fundada por São João da Mata e São Félix de Valois. Nós temos a Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, os Mercedários, fundados por São Pedro Nolasco, com apoio do dominicano São Raimundo de Peñafort, que tem como carisma a libertação dos cristãos escravizados. E até hoje essas ordens têm esse carisma, às vezes não tão focado mais na libertação de escravos de fato, mas trabalham com a questão da carcerária, libertação dos vícios, etc. É um trabalho muito importante. Seguindo aqui, essas ordens religiosas são testemunhos dessa atenção, desse amor da Igreja a Cristo pelos pobres. No século XIII nós temos o fenômeno tão importante das ordens mendicantes, e o Papa destaca 4: os franciscanos, os dominicanos, os agostinianos e os carmelitas. Os carmelitas eles começam como uma ordem mais contemplativa, eles passam por uma fase um pouco mais mendicante ali na Idade Média. Então, São Francisco de Assis é o ícone dessa primavera espiritual,
E aqui o Papa deixa muito bonita essa frase. Francisco não fundou um serviço social, mas uma fraternidade evangélica entre os pobres, via irmãos e imagens vivas do Senhor. Então, sempre essa insistência do Papa em dizer o seguinte, olha, o que a igreja está fazendo não é um serviço social, o que a igreja está fazendo não é filantropia. O que a igreja está ensinando é a centralidade de Cristo. Né? É uma ação de amor a Cristo, é teológico. Então, nós temos nessa época também Santa Clara de Assis, que fundou a Ordem das Damas Pobres, né, ligadas à Ordem Franciscana. Inclusive conseguindo do Papa Gregório IX o privilegium paupertatis, ou seja, o direito de viver sem a posse de qualquer bem material. São Domingos de Gusmão fundou a Ordem dos Pregadores, né, que desejava anunciar o Evangelho com autoridade que brota de uma vida pobre, convencido de que a verdade precisa de testemunhas coerentes. Né? Ou seja, o enfoque da Ordem Dominicana é a pregação da verdade, mas ligada ao testemunho de uma vida pobre e do cuidado com os pobres. As ordens mendicantes, diz o Papa, não propuseram expressamente reformas sociais, mas uma conversão pessoal e comunitária à lógica, do reino. Então, muito interessante. Ou seja, as ordens mendicantes não são associações políticas que promovem mudanças sociais, reformas, mas são caminhos de conversão, de busca do reino de Deus. Mais para o mundo moderno, nós temos no século XVI São José de Calanzães, que funda a primeira escola pública popular e gratuita da Europa, em Roma, ali na igreja de Santa Doroteia, no Trastevere. Vai nascer de São José de Calanzães a Ordem dos Clérigos Regulares Pobres da Mãe de Deus das Escolas Pias. É um nome grande. A ordem e os chamados padres escolápios, que existem também até hoje. Século XVII, nós temos São João Batista de La Salle, que vai fundar os Irmãos das Escolas Cristãs, né, também com esse enfoque na educação dos pobres. Já no século XIX, também na França, São Marcelino Champagnat, que foi colega de São João Maria Vianney, fundou o Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, também focado na educação dos pobres. São João Bosco, né, não tem como não falar também, fez a obra salesiana, baseada em 3 princípios: razão, religião e amabilidade. O beato Antônio Rosmini também foi um filósofo importante, e um beato, que era da época de Pio IX, fundou o Instituto da Caridade, no qual se une caridade intelectual, caridade material, caridade espiritual. Então, também tem a ver com educação. Muitas congregações femininas também foram protagonistas dessa revolução pedagógica. Nós temos as Ursulinas, a Ordem da Companhia de Maria Nossa Senhora, as Mestras Pias, etc, etc. Então, nós temos várias congregações e ordens dedicadas à educação dos pobres. Também nós temos as ordens dedicadas aos migrantes. A experiência da migração é uma experiência que acompanha todo o povo de Deus. Então, nós temos aí na Bíblia Abraão, né, que parte sem saber para onde vai, Moisés, que migra com o povo do Egito para a Terra Santa, Maria e José, que fogem para o Egito. Né? Baseado nisso, nós temos santos que vão viver essa realidade. Então, sobretudo 2 santos no século XIX são santos dedicados aos migrantes: São João Batista Scalabrini e Santa Francisca Xavier Cabrini. Né? São João Batista Scalabrini era bispo de Piacenza, fundou os missionários de São Carlos. Então eles acompanhavam e evangelizavam os migrantes. E a Santa Francisca Cabrini é a primeira americana canonizada. Né? Ela nasceu na Itália, mas ela é naturalizada americana. Ela também se dedicou aos migrantes lá dos Estados Unidos. Né? Inclusive, no ano santo de 1950, o Papa Pio XII proclamou Santa Francisca como
padroeira de todos os imigrantes. Então, os santos também trabalhando nesse sentido, né, do acolhimento e da evangelização dos imigrantes. Mais recentemente, nós temos a figura, né, muito conhecida de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, que vai fundar as Missionárias da Caridade e vai dedicar sua vida, sobretudo, aos moribundos abandonados nas ruas da Índia, né, uma santa que vocês conhecem, né. E diz aqui o Papa: Teresa não se considerava filantropa nem ativista, mas esposa de Cristo crucificado, a quem servia com amor total nos irmãos sofredores. Então, aqui de novo esse mesmo, vocês podem ver que o Papa está sempre repetindo isso. Então, a Madre Teresa, ela não é ativista, ela não é filantropa, ela é esposa de Cristo, né? E é por Cristo que ela faz o que ela faz. O Papa faz uma referência aqui ao Brasil. Então, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, né, que vivia com pouco, diz o Papa, rezava com fervor e servia com alegria aos pobres, a Cristo nos pobres. Ele lembra também alguns santos menos conhecidos: São Bento Meni, as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que se dedicam às pessoas com deficiência, São Charles de Foucault, que é um santo impressionante, que se converteu já mais velho e que foi ser eremita no Saara, e ele se dedicou também aos pobres no Saara, de forma especial. Quem conhece um pouquinho da vida dele sabe que ele preparou uma gramática e tal, coisas para facilitar a questão da língua lá do povo do deserto. Santa Catarine Drexel também, que se dedicou à caridade na América do Norte. Como também o Papa recorda aqui a irmã Emanuele, que trabalhou com os catadores de lixo lá no Cairo, no Egito. Né? Aí diz o Papa: todos esses exemplos ensinam que servir aos pobres não é um gesto de cima para baixo, mas um encontro de igual para igual, onde Cristo é revelado e adorado. Cristo é sempre o foco. Agora nós vamos falar do capítulo 4, uma história que continua, o penúltimo capítulo desse documento, que vai nos trazer aqui uma breve história da doutrina social da Igreja, sobretudo nos últimos anos, né, nos últimos 2 séculos, digamos assim. Então, o magistério dos últimos 150 anos oferece um verdadeiro tesouro de ensinamentos sobre os pobres. Então, aqui eu vou citar bem, en passant, bem rapidamente, o magistério dos papas com relação ao assunto, né? Então, o Papa ele recorda, claro, né, não tem como deixar de fazer, a Rerum Novarum, de 1891, o documento de Leão XIII, que aborda a questão do trabalho, né, entre os assuntos do Papa Leão XIII na Rerum Novarum, a questão do salário justo. Né? Nós temos também, em 1961, a Mater et Magistra de São João XXIII, em que o Papa ensina que os países ricos não podiam permanecer indiferentes face aos países pobres que são oprimidos pela fome e pela miséria. O Concílio Vaticano II representa também um passo muito importante. Né? A Igreja, né, diz o Papa, né, na sua rádio-mensagem de 11 de setembro de 1962, Papa João XXIII, a Igreja apresenta-se como é e como quer ser, como Igreja de todos e particularmente Igreja dos pobres. Então, o Papa, ele, né, de novo, né, falando aquela coisa que vai e volta, meio que o refrão do documento. É fundamental a natureza cristocêntrica, isto é, doutrinal e não apenas social da reflexão, dessa reflexão conciliar. É sempre Cristo no centro. Continuando, o Papa recorda São Paulo VI, que também retoma esse tema na continuação do concílio. Já nos documentos conciliares, nós temos a Gaudium et Spes, que, atualizando a herança dos padres da Igreja, reafirma com força a destinação universal dos bens da terra e a função social da propriedade. Né? Lembra que eu já falei nesse vídeo que eu ia falar um pouquinho mais. Então,
Aqui é a citação do concílio sobre o assunto. Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os homens e povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos. Por essa razão, quem usa destes bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bem suficiente para si e suas famílias. Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade tem direito de tomar dos bens dos outros o que necessita. De resto, a mesma propriedade privada é de índole social, fundada na lei do destino comum dos bens. O desprezo desse caráter social foi muitas vezes ocasião de cobiças e de graves desordens. Essa doutrina da destinação universal dos bens, a doutrina católica, é reafirmada depois por São Paulo VI na sua encíclica Populorum Progressio. João Paulo II traz o conceito de opção preferencial pelos pobres. No seu magistério, ele diz que a opção pelos pobres é uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. Então, o Papa João Paulo II, nós sabemos, ele vai linkar o cuidado dos pobres na tradição da Igreja, numa época em que nós sabemos muito bem, muitos desvirtuaram o cuidado com os pobres para uma visão ideológica, marxista, puramente sociológica. No seu documento, a encíclica Sollicitudine Socialis, o Papa fala sobre essa questão, né, e diz que ignorar os pobres é se tornar como o rico Epulão, que fingia não conhecer o pobre Lázaro. Ele tem uma outra encíclica também social, Laborium Exercens, que afirma que o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial de toda a questão social. Bento XVI tem também um documento social, que é a Caritas in Veritate, que tem um teor social mais voltado para a questão política. E ele diz assim no documento: ama-se tanto mais eficazmente o próximo, quanto mais se trabalha em prol de um bem comum que dê resposta também às suas necessidades reais. O Papa Francisco também vai se dedicar a esse tema em vários momentos, né? Vai recordar aqui a figura do martírio de São Oscar Romero, arcebispo de São Salvador, que foi assassinado durante a celebração da missa. Vai recordar também as conferências do episcopado latino-americano que tratam do tema dos pobres. Sobre o trabalho dessas conferências, alguns destaques aqui importantes. O destaque ao problema das causas estruturais da pobreza, né? Então, a importância de se pregar que não somente a gente ajude os pobres, mas que sejam promovidas mudanças que mudem de fato a condição das pessoas, né? O combate da Igreja contra ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Aqui o Papa não vai falar disso, mas só uma reflexão pessoal aqui. Eu lembro tem um filósofo canadense, um padre chamado Bernard Lonergan, que era também psicólogo, economista, teólogo, ele era de tudo, né? E ele tem uma frase que diz que a economia é importante demais para ficar na mão dos economistas, né? Ele fala isso dizendo que as implicações éticas são muito importantes. Então, toda ação econômica tem uma implicação ética. Então, a gente tem que levar isso em conta, nós que somos cristãos, certo? Ele cita aqui também a encíclica Dilexit Nos, que diz o seguinte, né? Fala de uma mentalidade dominante que considera normal ou racional, né, aquilo que não passa de egoísmo e indiferença, né, aquilo que
o Papa vai chamar de estrutura de pecado, ou seja, a normalização de situações que são pecado, né? Egoísmo e indiferença com os pobres. Uma frase muito interessante aqui, no ponto 94 do documento, diz o seguinte: os planos de assistência que ocorrem a determinadas emergências deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. Porque, assim, quando a gente fala de pobreza, sobretudo na América Latina, é muito comum a gente pensar em instrumentos políticos de assistencialismo. Então, o Papa, evidentemente, ele não vai condenar esse tipo de coisa, mas ele vai dizer, olha, o assistencialismo, né, os planos de assistência, que servem como uma resposta a emergências, é a resposta sempre provisória. Então, a gente nunca pode defender que o assistencialismo seja o fenômeno normal. A gente tem que preparar a sociedade para que a gente não precise mais do assistencialismo, para que os pobres tenham, digamos, autonomia, certo? Então é muito importante esse número aqui, esse número 94. E fala aqui também, né, sobre a maneira como, muitas vezes, a deteriorização do meio ambiente e da sociedade vão afetar, de modo especial, os mais frágeis do planeta. A gente sabe muito bem que, e aqui é bem legal, porque o Papa ele coloca o problema ecológico, sobretudo no aspecto enquanto o problema ecológico afeta o ser humano, né? Então, o maior problema da poluição, por exemplo, não é o problema da sujeira em si no rio, mas é porque isso vai afetar as pessoas que dependem da pesca, etc, etc. Então, essa questão antropológica aí da questão ecológica, muito importante. Aí, o número 98 é um número muito, muito importante. Por quê? Ele vai citar aqui um documento que diz o Papa, um documento que inicialmente não foi bem recebido por todos. Aí está aqui o número 106 na nota de rodapé. Se vocês olharem aqui, tem muita nota de rodapé nesse documento, né? São 130 citações, né? Qual que é o número 106? Qual é o documento que não foi bem recebido? É o documento de 6 de agosto de 1984 da Congregação para a Doutrina da Fé, que se chama Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação. Documento assinado pelo cardeal Ratzinger. Né? Não foi muito bem aceito por quem? Pela Teologia da Libertação. Então, o Papa está recordando esse documento, que é um documento contra a Teologia da Libertação, né? Dizendo qual é a verdadeira libertação, né? Contra essa Teologia da Libertação de caráter marxista, enfim. Então, muito interessante, essa situação é muito importante, porque a gente sabe muito bem que a teologia da libertação fez com que a palavra pobre soasse de forma estranha nos ouvidos das pessoas, né? Então alguém fala de pobre, já fica todo mundo meio ressabiado, com medo de ter alguma coisa da TL no meio, etc, etc. Então é muito sutil, mas ao mesmo tempo assim importante esse número 98, com o Papa trazendo de volta a citação desse documento de 84, mostrando muito bem por onde nós devemos caminhar com relação a isso. Enfim, seguindo no ponto 99, o Papa vai falar sobre a Conferência de Aparecida, que saiu também o documento de Aparecida, na época comandada pelo Papa Bento XVI, aqui no Brasil, que fala que a opção preferencial pelos pobres por parte da Igreja está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com sua pobreza. E aqui, de novo, se vocês quiserem ver o vídeo e ir contando quantas vezes eu falei isso, vocês podem fazer. De novo, o enfoque teocêntrico e cristológico da questão, apresentado agora pelo documento de Aparecida. E assim, né, ele retoma o fato de que as comunidades pobres têm o direito de viver o Evangelho, celebrar e comunicar a fé de acordo com os valores presentes nas suas culturas, né? Além de falar da importância de que essa opção pelos pobres exige de nós uma atenção prestada ao outro, né? Sobretudo esse cuidado da evangelização, da gente evangelizar os pobres e da gente se deixar evangelizar. Aqui, fazer um adendo pessoal, né?
Quando os santos que trabalhavam nesse auxílio dos pobres, eles entendiam e eles viviam o fato de que eles não só estavam ajudando, eles estavam sendo ajudados, porque o pobre, com tudo que ele vive, com a humildade inerente ao seu estado de vida, o pobre, digamos, nos ensina mortificação, nos ensina humildade, nos ensina obediência à vontade de Deus, mesmo sem querer, mesmo que às vezes nem sejam pessoas muito boas, né? Claro, quando são pessoas boas e santas, muito mais. Mas isso significa também sentir e viver que o bem que você faz ao outro se torna um bem maior ainda feito a si mesmo. É esse deixar-se evangelizar pelos pobres. E por fim, o último capítulo, um permanente desafio, capítulo 15 do documento, em que o Papa fala, né, retoma o fato de que o cuidado com os pobres faz parte da grande tradição da Igreja, como ele mostrou durante o documento. No número 104, ele tem uma frase muito bonita, que ele diz assim: o cristão não pode considerar os pobres como um problema apenas social, isso é uma questão familiar, pertencem aos nossos. Né? Porque a gente tende a ter essa visão muito sociológica de olhar o pobre como se fosse um estranho que está em necessidade. Sendo que o cristão, né, ou seja, os cristãos, nós somos irmãos e nós olhamos para eles como nossos irmãos, como irmãos em Cristo. Né? E o Papa retoma aqui a figura, né, do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Né? Quem nós queremos ser na parábola do bom samaritano? O bom samaritano é aquele que acolhe a pessoa que está ali em necessidade, que está ferida, que o ajuda. Né? E essa parábola termina com Jesus dizendo: vai e faz tu também o mesmo. Né? Nós temos que fazer o mesmo que o bom samaritano fez. No número 108, o Papa recorda uma frase de São Gregório Magno, que diz assim: todos os dias podemos encontrar Lázaro se o procuramos, e todos os dias nos deparamos com ele, mesmo sem o procurar. Eis que os pobres que se apresentam de forma insistente e a fazer-nos pedidos poderão um dia interceder por nós. Não desperdiceis, portanto, as oportunidades de agir com misericórdia e não negligencieis os remédios que recebestes. Né? Então, São Gregório Magno fala: olha, nós temos oportunidade, muitas vezes, de encontrar com Lázaro. Como aquele rico tinha a oportunidade de todos os dias ajudar Lázaro, mas ele não o ajudou. Né? E Lázaro não o pôde ajudar depois da morte. Agora, se nós vemos o pobre e o ajudamos, nós seremos ajudados por eles, né, depois da morte. Ainda São Gregório Magno: ninguém, portanto, se sinta seguro dizendo: eu não roubo os outros, mas usufruo apenas dos bens recebidos licitamente. Pois o rico Epulão não foi punido porque quis para si os bens alheios, mas por se ter descuidado de si mesmo depois de ter merecido tantas riquezas, de ter recebido tantas riquezas. A sua condenação ao inferno foi determinada porque na felicidade não conservou o sentimento do temor, tornou-se arrogante pelos dons recebidos e não teve qualquer sentimento de compaixão. É o que São Gregório Magno fala. O rico Epulão não foi condenado ao inferno porque roubou de alguém, porque estava usando bens de outros. Ele estava usando bens que era dele mesmo. E que ele conseguiu, seja por herança, por trabalho, tanto faz. Eram bens lícitos. Ele foi condenado porque ele descuidou de si mesmo, descuidando do pobre. Então, aqui no número 110, de novo o refrão do documento: a realidade é que para os cristãos os pobres não são uma categoria sociológica, mas a própria carne de Cristo. A própria carne de Cristo. E o Papa diz aqui, uma frase também espetacular: a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Falta de cuidado espiritual. Então, não evangelizar os pobres, não dar o sacramento aos pobres, negligenciar a vida espiritual dos pobres,
é a pior discriminação que um pobre pode sofrer. Né? Retomando aqui aquilo que ele falou lá no início, na introdução, sobre as diversas pobrezas e sobre a importância que ele foi falando em todo o documento, de a gente apresentar para os pobres o bem, a verdade, né? Sobretudo apresentar Cristo nosso Senhor. E ele termina o documento falando sobre a esmola. Né? Esmola que é uma coisa muito importante, que faz parte da vida cristã, mas que é muito negligenciada. E ele começa dizendo, olha, a esmola hoje não goza de boa fama, nem entre os cristãos. Só raramente é praticada e às vezes é até desprezada e desincentivada. Ele diz, reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho, claro. Mas isso não anula o fato de que, né, a gente deve ser insensível diante da necessidade. A esmola continua a ser um momento necessário de contato, encontro e identificação com o outro. O fato de que o mais importante para o pobre é que ele consiga um trabalho não anula o fato da verdade, da importância da esmola. Certo? Tanto o Antigo como o Novo Testamento contém verdadeiros hinos à esmola. Várias passagens. Eu não vou ficar citando aqui, mas ele traz passagens do Antigo e do Novo Testamento falando sobre esmola. Traz São João Crisóstomo falando sobre esmola. Inclusive, uma frase que diz que São João Crisóstomo diz que a esmola é a asa da oração. Né? Ou seja, ele associa... Ele coloca o seguinte, a pessoa que não dá esmola, ela tem problema de rezar. Certo? Ela não consegue subir na oração até Deus, porque ela não tem as asas que a fazem voar, que são as asas da esmola. Né? E no número 119, permanecer no mundo das ideias e das discussões sem gestos pessoais, frequentes e sinceros, serão a ruína dos nossos sonhos mais preciosos. Né? Ficar no mundo das ideias, falando do bem, da caridade com os pobres, etc., etc., sem que isso se transforme em algo de concreto, é ruína dos sonhos preciosos, né? São os sonhos preciosos de amor. Né? E, para a gente terminar, a última frase do documento. Quer através do vosso trabalho, quer através do vosso empenho mudar as estruturas sociais injustas, quer através daquele gesto de ajuda simples, muito pessoal e próximo, será possível que aquele pobre sinta serem para ele as palavras de Jesus. Eu te amei. Dilexi T. De que na nossa vida pessoal e concreta, as pessoas que necessitam sintam, né, escutem no seu ouvido, no seu coração, o Cristo que diz, eu te amei. Né? E aqui, para a gente finalizar, né, voltando ao enfoque do nosso clube de leitura, a mulher de forma especial, a mãe de forma especial, tem um papel fundamental nisso, né? Porque a mulher digamos, manifesta de forma mais sensível esse olhar compassivo de Deus, essa bondade de Deus. E a gente vê na vida dos santos que os santos, a maioria dos santos que aprendeu desde cedo, né? Ou seja, os santos, enquanto pequenos filhos dos seus pais, que aprenderam o amor aos pobres, a caridade, eles normalmente aprenderam das mães. Então, as mães, a maneira como as mães lidam com a caridade, com a esmola, com os pobres, é a maneira como os filhos vão aprender a fazer isso. Né? Então, entendam, mães, que vocês têm um papel fundamental nisso, ou seja, em fazer com que seus filhos entendam a realidade da pobreza nessa chave da caridade, do amor a Cristo, do gesto concreto de ajuda, de auxílio. Ou seja, assim como a mãe mostra de forma muito concreta o amor, né, para os filhos, que esse amor a Deus no ensino da prática religiosa também seja manifestado no amor aos mais pobres, como o pedido do Papa Leão XIV. E aqui eu vou retomar, né, uma passagem da vida do Padre Pio,
quando o Papa Pio XII escreve seu documento Summi Pontificatus, que faz um apelo à oração, né? O Padre Pio fala com seus filhos espirituais: olha, nós temos que ser os primeiros a atender ao apelo do Papa. Então, a mesma coisa. Quando o Papa nos faz um apelo de exame de consciência com relação à caridade, de aumento da caridade, esmola, etc., nós temos que ser os primeiros a atender ao apelo do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas vocês podem aí comentar, enfim, dizer o que quiserem. Depois lá no grupo de WhatsApp a gente pode tirar também dúvidas. Quem não conhece o clube de leitura, estiver conhecendo por esse vídeo, quiser mais informações ou quiser participar do grupo de WhatsApp, é um grupo para mulheres, pode colocar aí nos comentários que a gente envia as instruções. Deus abençoe.